Oi, professores, boa noite. Nós vamos para mais uma webconferência do PNAEC 2019. Hoje nós temos uma temática muito importante, como vocês já conhecem, a nossa convidada é a professora Ludmila, e ela vai desenvolver com vocês um tema que é bem importante para a formação do alfabetizador. Logo depois que acabar a apresentação, nós temos o chat, nós vamos fazer um bloco de perguntas, anote já as suas dúvidas, o que você achou de importante, faça uma avaliação, um posicionamento e repasse para nós, tá bom? Com vocês eu deixo a professora Ludmila agora para desenvolver a temática já abordada, já citada no convite dessa webconferência. Boa noite. Então, o tema de hoje é oralidade escrita e outras semioses na alfabetização. A gente tem várias razões para estar tentando falar desse assunto, mas acho que a principal, mais abrangente, é a ideia da gente ampliar a nossa concepção de alfabetização para além de algumas que estão por aí, que eu vou mencionar, né? Tentar falar um pouquinho. Então, a ideia de essa palavra é um pouco cabeluda, um pouco desconhecida, que a gente fica se perguntando, essa ideia das semioses, né? Então, eu trago um primeiro slide. Eu que passo aqui, né? O slide, né? Então, eu posso passar. Então, assim, a gente tem uma definição, dicionário, né, de Wikipédia, sobre a semiose, sendo a ideia, um termo que foi introduzido pelo filósofo matemático Charles Peirce, né? E a ideia é do processo de significação, né? Queria destacar essa ideia do ação, né? desse sufixo, né, que a gente vai ter, porque é um movimento de, né? Então, o ser humano é um ser que significa, essa ideia de significação, produção de significados. Então, a gente quer passar de uma massa de pensamento, muitas vezes ainda predicativo, né? Alguma coisa que não se organiza sintaticamente. Então, a gente vai traduzir isso daí em modos de significar. Essa significação ela pode acontecer, significação, ou seja, a maneira como seres humanos usam um signo. A palavra signo é uma palavra determinante para a gente entender o que possa ser a semiose, né? A semiótica, que vai trabalhar com as semioses. Então, um signo, seu objeto e sua interpretação. Então, a semiótica é o estudo desses símbolos que traduzem o pensamento humano. Na verdade, a gente não é ser humano se a gente não tiver os signos à disposição. Não é necessariamente, os signos não são restritamente verbais, tá? Então, a gente significa como ser humano, nós estamos aqui nos significando com a nossa roupa, com o nosso cabelo, com a comida, com as coisas que a gente está, a arquitetura em que nós estamos, enfim, a gente pode significar, são muitas linguagens. Mas, evidentemente, que a linguagem, o signo verbal, né, ou seja, da palavra, é o principal, é aquele sem o qual nós, seres humanos, não podemos. Há muitas pessoas que não fazem arte, que não fazem arquitetura, que não estão preocupadas em significar de diversas maneiras e não tem nem essa interpretabilidade, dessa maneira de estar interpretando, de estar produzindo esses significados com outras formas de linguagem, né? Mas sem a linguagem verbal, nenhum de nós seria o que somos. Bom, então, o primeiro momento eu queria falar para vocês um pouquinho, passou o slide, né? Estou passando aqui, passa, né? Das ondas da alfabetização. Pensar um pouco assim. Então, coloquei a questão da semiose, agora vamos começar a ideia de, para que nós, professores, pensemos o que estamos fazendo em termos de alfabetização, né, e o que eu vou tentar propor aqui, da gente pensar nessa abordagem semiótica, quer dizer, a criança, enquanto ela está aprendendo a ler, quais são as apropriações que ela vai fazer, de que instrumentos, de que modos, né, de expressão que estão no mundo, ela vai se apropriar para poder estar escrevendo, né? Porque a ideia é que, quando a gente escolhe um método, né, a gente vai estar, muitas vezes, se focalizando em apenas uma parte dessa maneira da gente
significar, né? A criança faz uso de várias, né? Cada criança pode estar usando várias e entre as crianças tem algumas que vão ser mais significativas e elas vão seguir esse caminho. Então, às vezes, a gente escolher um método que está focado em uma forma de entender o que seja esse processo de significação, que é o processo da escrita, é pouco, né? Não dá conta de uma turma inteira ou até de uma mesma criança. Se você oferecer várias possibilidades, pode ser interessante. Então, eu trago esse slide aí para a gente pensar como são tantas ondas, né? Como são tantas tendências, tantos modismos, né? Que atingem o professor. Coloquei aí, os professores são atingidos por uma chuva de ideias, né? E do seu lado buscam realizar ações que representam mudanças em suas práticas cotidianas. Então, assim, as ideias, as teorias, então eu coloquei aqui o construtivismo, né, o letramento, o método fônico, vão rodeando esse professor como ondas, como se ele estivesse mergulhando no mar, né, na sua profissão, e aí a gente vê em que ondas, em que águas, né, que ele vai mergulhar, e muitas vezes a gente diz que tem que ser uma onda estritamente. Isso não existe. Na verdade, as coisas deveriam se mesclar, né? E a gente tem falado aí do ecletismo docente, né, que o professor faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas como é que ele costura essas diversas tendências. Então, a situação docente, em relação aos discursos de pesquisa que se querem inovadores, vai marcar o olhar docente. Eu quero focalizar no professor, porque quando a gente fala do que a gente tem que escolher como tendência, como método, como onda, a gente fala, tendência, a onda, né, alguma coisa que vem de universidade, o que eu estou dizendo, o que a Elaine está dizendo, a pesquisa, os livros e tal, as formações que chegam aos professores, né, que eles são muitas vezes obrigados a fazer ou vão atrás, né? Mas e ele? Quem é esse professor leitor, né, esse professor que se forma, esse professor que escolhe, ou ele não escolhe? Essa chuva vai ficar banhando ele, mas ele está impermeável, ele vai continuar fazendo só o que ele pode fazer. Então, a ideia, né, de que o professor está se investindo de propostas, e eu gosto de brincar com a palavra investindo, porque, na verdade, ele está vestindo uma camisa, né? Vestindo, eu sou fônico, eu sou construtivista, eu sou da perspectiva discursiva, enfim, os professores falam, eu uso letramento, né? Então, como é que ele veste essas camisas? Como é que ele se investe de propostas que chegam para ele, às vezes massacrando, né, esse professor, martelando como inovadoras, né? Então, como que ele vai solucionar isso daí? Eu gosto sempre de pontuar essa questão da escolha do professor antes de mais nada. Senão a gente parte de um ponto de vista que não passa pelo professor. As coisas pairam abstratamente, né? As ondas estão lá no mar, mas e aí? Quem mergulha? Quem está na sala de aula? Isso importa só do ponto de vista dessa autoria docente, dessa passagem, né, essa própria transposição do que sejam ideias sobre, que se quer nas políticas, se difunde intensivamente, que deveriam ser os métodos dos professores, mas, na verdade, que óculos ele vai colocar? Então, eu coloquei uma brincadeira aqui, um slide com óculos coloridos, ver o mundo cor-de-rosa, ver o mundo azul, ver o mundo em terceira dimensão. O óculos do míope, né? Nós, os professores, às vezes, se sentem bastante... não estou enxergando, não estou conseguindo ver, não estou sabendo o que está acontecendo, a miopia, enfim. Para a gente escolher esse óculos, né? Qual é a nossa visão? Cada uma dessas ondas, cada uma dessas tendências vai trazer para a gente, certamente, um olhar, né? A gente pode pensar, situar, não sei, os professores mais jovens já foram formados como se isso fosse o principal, hoje acho que é a principal tônica dos currículos formadores em formação inicial de alfabetização, que é o construtivismo. Os professores mais jovens consideram que isso é uma teoria que sempre esteve lá. Mas quem viveu, os professores mais velhos, né, que viveram essa passagem, podem perceber como, naquele momento, isso fica bem claro para essas pessoas, como é que aquilo foi realmente um óculos, né? Uma coisa que você passa a ver, passa a olhar para a escrita das crianças com categorias, com questões que você passa a ver que antes eram consideradas nada, era considerado caos, era considerado um erro crasso, que botavam na mesma lixeira todos os tipos de erro. Você passa a enxergar a riqueza dessas hesitações, elucubrações, ousadias, essas maluquices que as crianças escrevem, né, que a gente considerava
Não, isso aqui não é, né? Isso aqui está fora do que é o esquadro do que está sendo proposto como pedagogia, como método. Então, isso aqui não entra. Quando a gente ganha o óculos do construtivismo, aquilo é uma grande revolução, né? Então, o construtivismo tem um grande impacto nos anos 80, né, no Brasil, isso é uma coisa histórica já, na história dessas ondas da alfabetização. A gente vai ter, no final dos anos 90, uma chegada de um outro elemento que eu não vou abordar muito amplamente aqui, mas que eu acho que é fundamental, né? E até depois a gente tem uma história que dá para uma outra palestra, que é que tem um descarte, mas é uma visão muito social. O construtivismo vem com uma visão muito psicológica, né? De uma psicogênese da língua escrita, que é uma psicologia piagetiana, né? O enquadramento. O letramento vai trazer uma visão muito antropológica e sociológica e cultural, muito interessante, mas que vai passar por uma outra onda, né? Que vai passar por uma outra esfera, mas é uma contribuição também que chega e é bastante tentativa. A gente tem aí alguma coisa que se torna um pouco um desastre, tem sido avaliado assim, mas isso é uma outra questão que a gente pode trazer. Eu considero que o letramento mexeu, né, com as questões de alfabetização, e a gente vai ter, desde os anos 2000, porém, agora em 2019, né, já 2 décadas quase depois, a gente vai ter essa força que está chegando agora no Brasil inteiro desse método fônico, né? O método fônico, ele na verdade, alguma coisa que estava lá atrás, no passado, né? Antes da revolução do construtivismo e tal, e a gente tem hoje ele chegando com muita força. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma intensa difusão do método fônico, especialmente no município do Rio de Janeiro. A gente vai ter uma defesa aí, né, de uma maneira de funcionar que, em princípio, já tinha sido descartada, relegada e tal. Mas os métodos fônicos trazem a legenda, né, uma bandeira assim da consciência fonológica. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, né, mais recentemente, isso aí está presente hoje, mas eu quero também colocar como uma outra onda que, na verdade, assim como o letramento, como eu falei do letramento, né, mas que teria que ter muito mais força, é essa perspectiva discursiva, que especialmente aqui no Rio de Janeiro a gente tem alguma força, especialmente no PNAEC, que a gente fez aqui no PNAEC Fluminense, a gente trouxe isso com muita força, mas o município do Rio, ele sempre teve formações que foram nessa direção. O livro Marco, né, que traz essa última perspectiva, e que eu acho que é de extrema atualidade, é uma onda para a gente mergulhar com muita intensidade, acho que ela justamente ela permite a gente pensar o que eu quero propor aqui para a gente pensar, como que tudo é discursivo. O método fônico é discursivo, né? A ideia do letramento, você trazer uma visão cultural, antropológica para as suas aulas de alfabetização, é discursivo, né? Então, a perspectiva discursiva ela vai considerar que texto, vamos dizer assim, abstratamente, metaforicamente, o que está acontecendo ali na sala de aula com a linguagem, né? O que os sujeitos estão fazendo com a linguagem. Então, quando você tem uma perspectiva, um enquadramento fônico, né, você está fazendo alguma coisa com a linguagem. Quando você tem uma ideia construtivista, você está partindo de uma ideia, de uma concepção de linguagem, né? Então, a ideia é que eu acho que a perspectiva discursiva ela abarca todas as demais, mas, em si, ela também tem encaminhamentos. O livro fundante é o livro da Ana Luísa Smolka, que eu não trouxe aqui para mostrar, mas a gente já conhece, A Criança na Fase Inicial da Escrita, que já tem 30 anos. Né? Mas vamos lá. Então, o que eu acho que eu gostaria de pensar que a gente deve querer saber, botei a metáfora dos óculos lá, não à toa, para a gente pensar assim, o que a gente, com essas teorias todas, com as nossas decisões, né, de professor, o que a gente consegue ver, né? O que a gente consegue ler nos textos dos alfabetizandos, né? Os alfabetizandos, adultos, crianças e tal, aqui no PNAEC a gente geralmente fala muito de criança, né? Porque é o nosso contexto da idade certa, mas a gente pode pensar em todos os alfabetizandos, quaisquer alfabetizandos, né? Pessoas que estão em processo de compreender qual é o mecanismo da escrita, o que acontece com a escrita, né? E não é só esse mecanismo mais restrito, mas o que a escrita move, né? Como que eu posso me mover com a escrita, né? Em função de escolhas semióticas, em função de propósitos que às vezes são sociais, políticos, inclusive ideológicos, né? Então,
O que eu posso ver que está expresso, voltando para a definição de semiose, né? Qual é a manipulação de elementos significativos, né, que são linguagens variadas, que estão sendo tentadas, né, experimentadas, ousadas pelas crianças, e eu estou vendo isso acontecer ali. Então, um erro é alguma coisa tentativa, mas eu vejo a riqueza dessa tentativa, né? Então, vamos ver a qualidade desses erros. Eu trouxe vários, alguns, né, que não tem tanto tempo assim, mas trouxe algumas escritas infantis para a gente ler, que eu acho que é isso. Eu acho que a gente não pode... o que a gente quer para formar professores alfabetizadores, o que eu gostaria, meu propósito que eu acho que seria excelente, né, se acontecesse, é fazer os professores lerem os textos de seus alunos de uma maneira em que encontrem camadas sempre mais aprofundadas e mais abrangência de possibilidades de leitura. É isso que eu vou tentar mostrar, né? Diante dessas ondas todas da alfabetização, que já são históricas, mas que vão constituindo o professor de 2019, né? Bom, então, o que podemos ver nos textos dos alfabetizandos? Em princípio, um texto de uma criança ou de um aprendente, né, se a gente não estiver falando de criança, ele vai trazer o contexto, né? Quando eu vir uma criança escrevendo uma carta para Papai Noel, uma criança escrevendo sobre um livro que ela leu na sala de aula, uma criança escrevendo um texto para seus pais, para convidar para a festa junina, quando eu vejo, eu compreendo o contexto vem junto, né? Então, entendo esse contexto, inclusive deploro, às vezes, né, que muitos artificialismos, então tem uma falta de contextualização. Quando eu vejo um texto que fala de coisas que não fazem parte de nenhuma realidade que eu possa imaginar, de crianças que estão na escola pública brasileira, eu acho aquilo esquisito. Quer dizer, uma coisa artificial, é uma descontextualização. Então, se eu não estiver vendo esse contexto, isso já está desqualificando a minha leitura do texto infantil. Então, não sei se fui clara da importância dessa questão mais abrangente. Uma segunda questão muito importante é mais ligada aos sujeitos, mas numa visão sociológica também, que eu acho que se ancora muito no que o letramento pode trazer para a gente. Quando eu leio um texto de uma criança, eu posso compreender a situação extraescolar em que ela vive, a vida doméstica dela, as instituições que ela frequenta, o lazer, enfim, a cultura, como que ela está marcada por essas atividades que são sociais, né? A sua experiência, né? E ainda como que ela se insere especificamente na situação escolar, porque as crianças não se inserem todas iguais. Quando elas botam o uniforme delas de escola, elas não passam a ser uniformes, elas são muito diferentes, elas trazem experiências diferentes que vêm de fora da escola, mas isso não é determinante do modo como elas vão estar dentro da escola. Então, o professor vai conhecer isso daí também, e o texto da criança, em princípio, vai expressar essa subjetividade, que é o modo como ela está se posicionando em relação ao que está sendo proposto como escolaridade para ela. E o professor pode ler isso, né? Ler coisas boas, coisas ruins, coisas interessantes e caminhar com isso. Evidentemente, o terceiro ponto é muito importante para dentro da relação pedagógica específica do que o professor propõe como planejamento e que deveria ser determinante também para a sua avaliação, que é a ideia da interlocução. Eu boto interlocução fazendo uma brincadeira assim, porque as interações entre professores e alunos pela via da linguagem. Então, eu estou vendo um texto de uma criança, eu estou vendo o que a criança está produzindo como linguagem, escrita na sua experimentação, né, mas que tem a ver com a sua linguagem oral, e eu tenho que pensar que aquilo que a criança escreve e que eu estou tentando ler, né, estou querendo ver o que está ali, significado, né, ele tem a ver com o que eu propus, estou falando eu como professora, né? Então, eu como professor, como professora, eu proponho alguma coisa, e aquele texto da criança, ele não é uma coisa que sai do nada, da cabeça dela, da inspiração, mas ele já é uma resposta ao que eu propus. Então, até tem uns textos meus que eu já falei que o texto da criança, ele é uma resposta ao meu trabalho. Na verdade, o texto da criança, se eu avalio o texto do meu aluno, eu estou avaliando o meu próprio trabalho. O meu trabalho tem resultados se eu estou fazendo uma criança escrever a casa é bonita, o lápis é amarelo, a coisa mais daquela coisa linear que a gente critica, né? A cartilhada, isso é resultado do meu trabalho. Fui eu que pedi para essa criança escrever. Se ela escreve uma coisa mais interessante, com coesão e coerência, que avança, que tem emoções no meio do texto, eu
estou permitindo, é minha responsabilidade de professor interlocutor produzir textos desse tipo. E eu quero ler também, que é o tema de hoje, né, a escrita e sua semiótica. Então, olhar para essa escrita não procurando as categorias de Emília Ferreiro ou os fonemas e grafemas que já foram apresentados às crianças gradualmente e que ela, então, já deveria saber, e eu só procuro esse, os outros ela não deveria saber. Enfim, o que eu estou procurando? Quais são essas semioses? Que a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Bom, para que a gente consiga ver essas coisas, eu já também estou trazendo algumas propostas para pensar o que a gente pode fazer para que esses textos sejam produzidos de uma maneira que eu possa ver muitas coisas interessantes e que o fato de eu ver como professor no texto infantil essa riqueza de categorias, de abrangências, de teorias, de muitas coisas ao mesmo tempo, vai, evidentemente, possibilitar, propiciar que as crianças acelerem esse processo, que as crianças sejam estimuladas, né, que elas estejam sendo compreendidas para poder, então, que o meu planejamento as faça avançar mais ainda. Então, assim, uma primeira coisa importante é dar voz à criança. Eu queria marcar, assim, que essa oralidade escolar, a criança já fala, ela chega na idade de estar sendo alfabetizada, né, ela já está falando muito bem, com 7 anos, 6 anos, ela já está falando muito bem, a oralidade já está tranquila. Mas é sempre bom a gente pensar que qualquer instituição, qualquer espaço escolar para o qual você entre, qualquer espaço social, e o espaço escolar para muitas crianças, um primeiro espaço social diferente do doméstico, né? Você vai aprender a falar, né? Você entra para a universidade, você aprende a falar na universidade. Quem fala na universidade? O professor fala, o aluno tem que pedir permissão, tem debate, não tem debate. Você entra para a igreja, quem fala? Né? Em cada espaço. Então, a criança também está aprendendo. É importante a gente pensar que nós estamos ensinando a criança, e da educação infantil para o ensino fundamental, tem mudanças, né, já muito estudadas e criticadas e tal, que é a criança na educação infantil, que, em princípio, está aprendendo a falar quando ela ainda é bebê, né? Mas vai essa aquisição de linguagem está em pleno curso, essa criança pode falar muito mais, mas só que ela não sabe ainda falar. Então, quando ela chega no ensino fundamental, que ela já sabe falar e ela vai ter que aprender a escrever, aí ela não pode falar tanto, né? Então, essa oralidade escolar é pensar que a criança na escola pode falar. Ela pode porque ela sabe e ela pode porque eu estou autorizando, né? Então, ela tem um lugar de fala, ela vai se autorizar a falar. Aprender a falar nessa nova situação institucional é uma coisa que o professor faz. Ou ele vai dar essa voz, no sentido de dar a vez, né? Ou não. É preciso que a gente diga que não é suficiente dar a vez, como algumas vezes a gente acha, deixar o turno de fala. Agora você fala, agora você fala, agora é sua vez de ler. Agora, quer dizer, dar essa vez não é exatamente dar uma voz. A voz, ela precisa de resposta, né? Para que o aluno se sinta realmente produzindo linguagem, falando, né? Se sentindo, aprendendo nessa oralidade. Aqui eu posso falar na escola, eu quero dar uma opinião, eu quero argumentar, eu quero criticar, eu quero dizer que eu gostei, né? Aqui eu existo e eu falo, né? Eu estou, né, vivo dentro dessa oralidade. Isso só vai acontecer pela perspectiva que a gente pode pensar, que é essa ideia mais discursiva das situações escolares, né? Se houver uma resposta do professor, se a criança sentir que houve uma responsividade, o que significa compreensão e crítica, né? O professor vai responder também. Então, essa autorização, que seria a vez, eu dou a vez, eu autorizo ele a falar, ele pode falar na escola, ela deveria se desdobrar em autoria, que é alguém que está por dentro do que está falando, querendo dizer aquilo, o seu querer dizer está se imprimindo. Bom, isso é uma coisa. Primeiro ponto é dar voz à criança. Segundo ponto é a gente ter a tal da escrita espontânea, que é um conceito que foi cunhado pela Emília Ferreiro, a partir da situação de pesquisa dela, que faz para a gente entender que a criança deve produzir sem copiar, né? Sem estar decalcando. Ela tem que produzir aquilo realmente, literalmente, com a teoria da Emília Ferreiro, saindo da cabecinha dela, né? O que ela está pensando, ela vai imprimir e a gente vai poder ler, né? Mas a escrita espontânea, eu acho que a gente tem que ampliar essa ideia no sentido de deixa a criança escrever, né? Deixa acontecer, mesmo que a criança ainda não esteja alfabetizada, numa certa concepção de alfabetização que tem um término, né? Que tem uma finitude, né?
né? Mesmo que a criança ainda não esteja dominando, mesmo a criança de educação infantil, que ainda não está nem com tantas preocupações assim sistemáticas, objetivantes do que seja escrita, a gente lançar essa escrita espontânea. Essa escrita espontânea seria o papel em branco diante da criança para ela escrever, né? E a frase que a gente tem já cunhada pelos professores, repetida e tal, é escreve do seu jeito, né? As próprias crianças repetem. Então, continuando, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer alguma coisa para que esses textos aconteçam. É preciso que a gente pense que essa escrita espontânea, ou seja, quando você der o papel em branco para a criança, vai ser muito mais ampla do que supõe a teoria da Emília Ferreiro, por exemplo, né? As categorias, ela vai trabalhar com uma relação que vai além das letras. Ela vai estar grafando com tudo que ela pode, né? E é isso que a gente vai mostrar um pouco. Então, vai ter grafismos experimentais, por exemplo. Quando a criança faz aquelas garatujas, já é alguma coisa que ela está indo da direita para a esquerda, ela está seguindo uma linha, ela está fazendo uns formatos que a gente poderia adivinhar que sejam letras, embora não sejam ainda tipicamente letras, né? Mas, assim, tem uma atividade aí em que ela está dentro da posição de escrevente, em que ela está na atividade notacional. Essa palavra, né, é uma palavra da teoria também da Emília Ferreiro, mas que a gente pode adotar e pensar na criança nessa atividade. Quando a criança anota, ela está anotando o que ela nota, né? A ideia de notação é interessante, porque ela observa, então ela está observando o mundo, ela vai decalcar palavras, ela vai usar números e letras, ela vai usar desenhos misturados, né? E hoje em dia a gente tem, com as novas tecnologias, em que a gente está no celular o tempo todo e tal, então a gente usa, né? Os emojis estão misturados, são imagens que são codificadas também, mas não só. Ela está saindo de um momento em que ela cresceu no desenho, aprendeu muito, né, recentemente, a desenhar de uma maneira muito inicial para alguma coisa que já tem algumas figuras e tal, e ela vai usar isso daí, que é um saber recente dela, né? Então, ela vai... não são apenas as letras, apenas os grafemas que vão importar. Essas são as semioses da grafia, né? O grafismo da criança vai além das letras, e é preciso que a gente respeite isso e até valorize isso, porque ali tem... Essa espontaneidade está se expressando de diversas maneiras que a gente não deveria descartar, né? Então, aqui estão números e letras, desenhos e significados, decalque de palavras conhecidas visualmente, transcrição da prosódia, que é uma outra questão que a gente vai falar também. Ela vai intercalar tudo isso, como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Bom, então, para a gente tornar esses escreventes, depois de uma voz da criança que a gente dá, depois de uma escrita espontânea, que a gente está vendo que isso tudo deveria aparecer livremente, né? Para a gente tornar esses escreventes em escritores, a gente tem que fazê-los se responsabilizar pelo que eles escrevem. Então, em vez deles produzirem e entregarem para o professor, que eles possam se deter sobre o que eles acabaram de produzir, de modo que eles possam pensar o que foi a sua própria tentativa. Então, ler a sua própria produção escrita logo depois de escrever, né? A negociação, ele mostrar para os colegas que vai ser sempre heterogêneo esse saber num grupo, então os colegas vão dar opiniões uns em cima dos outros e criticar, e dizer, não, cara, não é assim, tal. Essa interação, que é uma negociação de sentidos no coletivo, cria uma comunidade de práticas aprendentes, né, da língua escrita, e faz com que a criança se abra, né, para a possibilidade do erro, da revisão. Outra coisa é isso, é que ele se detenha sobre o texto para dizer o que ele quis dizer, que ele abra esse texto para outros colegas e que ele retorne a esse texto, porque aprender a escrever deveria ter o sentido, esse é um dos sentidos mais abrangentes que a gente esquece nos momentos de alfabetização, que aprender a escrever é saber que a gente vai sempre reescrever o que a gente fez. A escrita, ela não é definitiva, ela não é uma fixação, né? Ela é uma retomada de outros momentos de produção de linguagem e que, por si mesma, é provisória no sentido de que ela deveria poder ser retomada, né? A gente está sempre... Manipular esse texto é um aprendizado. Manipular o texto é pensar que a gente vai estar sempre podendo, autoralmente, acrescentar coisas, cortar coisas. Eu posso... a ideia da semiose que eu estou querendo trazer é a gente pensar que o homem, quando significa, ele está mexendo numa massa, é um plasma, né? Uma cerâmica, alguma coisa que ele vai criar objetos a partir dali
com todos os recursos que ele puder, né? Não é alguma coisa que já está pronta e que eu pego esse código, as letras móveis, né, ou a máquina de escrever, e uso aquilo que tenho à disposição. Eu quero usar todas as materialidades de sentido, e a escrita pode ser isso, né? E fazer publicar e fazer circular essa escrita é muito importante também, porque aí você dá a público aquilo que originalmente era um aprendizado, né? Então, eu trouxe algumas escritas infantis, já antigo esse arquivo que eu tenho, destaquei alguns, eu sempre uso, são escritas da minha filha, por acaso, agora ela já está muito grande, né? Tem 23 anos, mas quando ela estava na idade de alfabetizar, tem a idade dela, 5 anos. Vou mostrar rapidamente. Então, assim, esse primeiro aí, não sei se está dando para a gente ver muito bem, como que a gente tem muitas coisas aqui. Eu vou falar algumas que, enfim, quando eu mostro nas minhas aulas, a gente sempre descobre mais, né? Descobre outros e tal. Então, por exemplo, aqui está escrito: era uma vez um chinês, o chinês matou 3. Está escrito isso aqui, né? A gente pode ver. Então, o era, por exemplo, que são as 3 primeiras letras, é muito interessante que ela tenha escrito as 3 letras e que ela tenha embaralhado. Na verdade, a minha hipótese é que que é uma palavra que aparece no início de muitas histórias, é alguma coisa que é um decalque, mas só que ela transformou e confundiu o R com A. Então, o era está escrito as mesmas letras, mas só que a lógica seria só que ela estava tentando reproduzir, né? Logo depois a gente tem um espelhado e o chinês matou 3, o último símbolo lá é um 3 que ela escreveu espelhado, mas ela quis corrigir. Então virou um 8, né? Mas ela disse depois que era uma vez um chinês, o chinês matou 3. Então a gente pode ver o uso de numerais, né? A gente tem aí um espelhado e um 3 rasurado, corrigido, né? Mas que foi uma tentativa. A criança não escreveu ela não pensa. Se ela sabe que se grafa, ela ainda está na ideia de que letras e números podem ter o mesmo valor, né, de representação, né? A ideia, podemos observar também que ela segue a primeira linha. Isso é um papel pequeno. Aqui está copiado assim, era um papel branco, mas era um papel que acabava onde tem esse primeiro S da primeira linha. E aí ela vai para a segunda linha, né, da esquerda para a direita, uma linha embaixo da outra, podemos pensar nisso, né? A ideia de que ela já tem momentos em que ela não sabe escrever a palavra, ela não pensou para escrever ela só decalcou, momentos em que ela está absolutamente silábica, ela bota uma letra só para palavras que são monossilábicas e, ao mesmo tempo, ela já está alfabética, né? Então, você tem o matou, que é plenamente alfabético, não ortográfico ainda, porque não tem o U, mas alfabético. E a gente tem esse espelhamento de números, né? Então, esse aqui é um exemplo para mostrar como ela faz recurso de tantas semioses, né? Depois, aqui a gente tem um outro que está escrito assim: mamãe... aliás, tem uma tradução embaixo. Mamãe, estou com muita saudade de você e diz para o papai que eu também. E agora eu vou fazer um desenho muito bonito. É interessante esse texto porque ela está escrevendo um bilhete, ela interrompe o sentido, mas quando ela volta para escrever, ela volta para a situação. E agora eu vou fazer um desenho muito bonito, né? E aí também o que ela vai usar, a gente pode observar aí as letras, essa alternância, né, entre o silábico e o alfabético. Aqui a gente está um pouquinho mais na frente do que a escrita anterior, mas ela já tem uma escrita bem mais alfabética, e você pode ver muito espelhamento e rasura, né, um concerto das letras que ela vai. Então, ela está pensando enquanto ela está escrevendo, e essa questão mesmo do texto que ela está fazendo, que ela escreveu uma carta para mim, e ao mesmo tempo que ela estava querendo dizer uma mensagem, mas daqui a pouco ela diz o que ela vai fazer. Então, esse lugar da escrita um pouco oscilante, que ela não está. A funcionalidade desse texto fica um pouco confusa, né? Mas, enfim, ela está entrando para dentro da escrita, entendendo o que ela pode escrever e o que pode ser legal, pode ser interessante escrever, e ela livremente produziu isso. Nessa produção, eu destaco também que ela fala: e agora eu vou fazer um desenho muito bonito e faz, né? Na verdade, essa ideia de que mistura desenho com escrita. E o desenho que ela faz, uma criança que está em fase de alfabetização, é um tabuleiro com um alfabetário, né? Então, você tem ali todas as letras, o que é bem interessante, né? Ela mostrar que esse conhecimento, naquele momento, é interessante para ela como desenho, né? Essa alternância aí entre uma coisa e outra. Aqui a gente tem uma carta também que ela escreveu para mim, Dia das Mães, e é assim: mãe, essa história que eu vou contar
é muito bonita. Era uma vez um peixe que adorava a sua família, e a família dele era muito bonita. Mas um dia ele morreu. Mas aí uma princesa beijou na boca dele, e ele acordou, e final feliz. Eu já sei quase de cor esse texto, que eu já li tantas vezes. Então, aqui a gente tem também diversas coisas, né? O que eu acho muito interessante nesse texto, para falar dessa questão semiótica, do grafar. O que é? Não, já está. Não estou vendo lá, não. Ué, botei aqui? Tá. Não estou? Tá, né? O que eu acho bem interessante são as diversas partes textuais. Esse texto mãe, essa história que eu vou contar é muito bonita. Isso é uma anunciação, está em preto, está numa cor, né? Aí começa a história. Era uma vez, vem em amarelo, e depois entra na história. Vez um peixe que adorava a sua família. Então, isso é a apresentação do quadro, como nos contos de fadas acontece. Muda de cor. E a família dele era muito bonita. Uma outra coisa que você vai dizer sobre os personagens que você apresentou. E aí vem a virada da história. Mais um dia, vem em verde, né? Ele morreu. Mais outro acontecimento, outra cor. Mais uma princesa beijou na boca dele e ele acordou. E aí ela termina em marrom e bota final feliz, né? Então, assim, ainda tem o desenho da princesa com o peixinho na mão, né? Então, ela ainda tá um desenho também bem, né, primitivo, relacionado com a idade dela, mas como ela quis colocar o desenho para enfeitar, né? Estou tentando passar rápido. O próximo, a gente tem essa ideia que eu acho que seria muito interessante. Eu estava fazendo uma lista, então a gente tem essa lista aí, não sei se está dando para ver, está meio pequenininho, mas a gente tem a lista lá com a letra adulta minha, né? Higiênico, detergente, papel higiênico, detergente, cera, sabão. Aí ela chega e fala, deixa eu te ajudar, né? E aí vem a letrinha dela escrevendo as coisas de uma maneira bastante interessante, né? Ela já está com 6 anos aí, e já em relação às demais, as anteriores, a gente pode ver que ela já está alfabética totalmente, não tem nada aí que não seja alfabética. Ainda não está ortográfica, mas está alfabética. Mas essa participação intensiva de situações de uso da escrita, né? Que também é uma questão que move, né, a apropriação. Então, ela se apropria de um momento e continua da mesma maneira como estava organizado o texto, em forma de lista, em forma de coluna, né, seguindo esse padrão que a gente pode chamar de semiótico, né, um modo de significar, um modo de organizar o grafismo e tal. Nesse aqui é mais a questão da interlocução que eu destaco, né? A gente tem um bilhetinho que ela bota: mãe, a Clara pode dormir aqui amanhã? Aí ela risca o sim ou não, aí ela fala sim ou não, para eu marcar, né? Aí eu botei sim, a letrinha do sim é minha. Também essa interação, essa interlocução, essa relação com a mãe, de pedir permissão e tal. Então, assim, trouxe alguns exemplos para mostrar como que tem uma riqueza por dentro dos textos, que a gente pode ver todas aquelas questões que eu quis trazer, que seria que o professor pode ler, né? Agora vamos aprofundar um pouquinho mais, e já quase terminando, tá? Falar da questão, né, da consciência fonológica, que é uma bandeira, vamos dizer assim, uma legenda, uma coisa que é colocada à frente, né, do método fônico. É importante, primeiro, a gente marcar que, quando o método fônico traz a ideia de consciência fonológica, a gente não pense que a consciência fônica é a única consciência fonológica, né? O fonológico, ou seja, o som, né, o que produz significado, é a semiose, né, fonológica, quer dizer, como é que a gente marca essa materialidade da voz, né, que tem volume, que tem pausas, que tem altura, que tem velocidade, né, que tem entonação, que tem pronúncia, né? Como é que a gente marca essa materialidade do som? É muito mais do que o fonema. Se a gente falasse por fonemas, a gente não poderia ter uma consciência fonológica, né? Se a gente pensa que a consciência fônica é a única coisa que vai produzir essa consciência fonológica, é muito restrito, né? Então, os fonemas não são a única unidade que participa da consciência fonológica. A consciência fonológica é maior do que, né,
a aprendizagem das relações entre grafemas e fonemas. Se você ensinar apenas as relações entre grafemas e fonemas estritamente, né, tentando focar no sistema, em alguma coisa que está lá, que é objetivo, que a criança aprendendo aquilo, então ela se vira, ela vai caminhar sozinha, né? Tem alguma coisa aí que essa percepção dos fonemas, né, dos fonemas, que é a unidade mínima, né, ela é alguma coisa muito difícil, alguma coisa muito abstrata, alguma coisa muito objetiva e que, vamos dizer assim, tira a criança da língua. Ela sai desse lugar de sujeito produtor de linguagem, de quem sabe por que está escrevendo, né? Ela sai desse lugar que eu estava tentando dizer que os mecanismos pedagógicos, né, os dispositivos pedagógicos que a gente possa instaurar seriam propiciadores. Ela sai desse lugar e fica num outro lugar, que é um lugar mais artificial, um lugar mais frio, um lugar em que a linguagem se torna alguma coisa de proveta, alguma coisa de laboratório, né? Então, porque os fonemas são muito abstratos para serem aprendidos pelas crianças por si mesmos, nós mesmos podemos pensar o quanto seja abstrato os fonemas. São unidades muito fora da língua, né? Muito uma categoria que fica muito longe da nossa realidade do que a gente pode usar a língua. E, por exemplo, com a nossa teoria revolucionária, que eu mencionei, né, uma das ondas da alfabetização do construtivismo, a gente tem essa ideia da consciência metalinguística, que é uma consciência, no caso, então, fonológica, a consciência sobre a língua que a criança vai ter, que é sobre a língua oral, né, como é que é a oralidade, então essa consciência fonológica. Naquele momento da teoria construtivista, o que a gente aprendeu? Que principal, um ponto de chegada muito importante, crucial, de virada para o alfabético é o silábico. Então, não é o fonema, é a sílaba, né? E vários métodos de alfabetização também trazem a sílaba como unidade, que seria mais, vamos dizer assim, distintiva, para a criança poder ter essa percepção. Qual percepção a criança tem? Espontaneamente, será que ela tem a percepção do fonema? A percepção do fonema é fácil? Ou a percepção da sílaba seria mais fácil, como unidade sonora? É uma coisa para a gente pensar junto com o que a gente possa ver do que as crianças estão fazendo em sala de aula, né? E a gente pensar também que o que a criança vai perceber da língua oral, nessa consciência fonológica, tem muita relação com o seu letramento, né? Tem muita relação com os modos como, nos diferentes dialetos sociais, as pessoas vão entonar suas frases, por exemplo, né? Um nordestino, aliás, não podemos falar, temos que falar baiano, temos que falar pernambucano, né? Não dá, a gente tem algum padrão mais geral, mas, assim, em cada lugar, o modo como a gente vai entoar as frases vai ter uma maneira padrão, né? E a criança vai poder seguir isso daí, né? Quando a gente começa a ler, quando a criança começa a ouvir textos que são lidos, né, pela professora ou pelos adultos e tal, ela vai entender que a escrita também tem uma entonação, né? Então, essas entonações a gente não percebe. A gente, como professor, às vezes, não percebe, mas a criança está marcando, né? E ela marca isso e a gente deveria compreender o que está sendo marcado. Está claro? Bom, é isso. Então, a gente pensar que a consciência fonológica pode ser uma tentativa, como a gente viu aqui vários exemplos, né, dos poucos que eu mostrei, dessas escritas de uma criança em fase de alfabetização, que ela vai grafar sílabas, né, como a gente tem o período silábico da criança, né, que a Emília Ferreiro tanto descreveu. O silábico tem um valor sonoro muito importante, né? Ela vai usar, por exemplo, muitas vezes, o nome da letra como valor sonoro também. A criança está grafando ela já conhece a letra, ela está usando o conhecimento que ela tem, ela já conhece a letra, ela sabe, portanto, o nome daquela letra, e ela usa o valor sonoro da letra, o que a faz, por exemplo, às vezes escrever C como S, porque C tem esse som de S, né? Então ela vai usar a letra C como a sílaba SE, por exemplo, né? Ou CE também, né? Às vezes ela vai acertar. Outra coisa importante que a gente também não problematiza muito e que faz parte desse óculos para a gente ver as coisas que a criança está fazendo quando ela manipula essa semiose é a questão da segmentação. Então, essa camada oral ela vai ser traduzida pela criança
no papel e ela entende que ela tem que separar alguns pedacinhos. E ela fica segmentando errado. Ela segmenta demais, ou ela segmenta de menos, ela deixa tudo juntinho, né, sem segmentar. Ou, às vezes, ela quer segmentar e ela produz palavras ali que ela conhece. Por exemplo, vão aparecer, na hora que ela segmentar demais, muitas palavras existentes, né, com palavras frequentes como artigos, né, a, o, ou a conjunção e, ou de. Né? Então, essas palavras que são existentes vão aparecer quando ela quiser, ela acha que vai separar amanhã. Aí ela vai botar amanhã, porque o a ela conhece. Então, isso revela não um desconhecimento dela, não um erro que não é aleatório, né? Mas ela já conhece essas palavrinhas que vão aparecer. Então, por isso a embasa para tentar cortar ali. Né? Então, isso é uma relação que ela está mantendo de uma consciência fonológica. Ela está tentando entender como é que aquela camada sonora pode ser recortada para que seja grafada no papel. Né? Outra coisa muito interessante é que, nessa escrita alfabética, importa muito a gente pensar, né, que a passagem para o ortográfico vai ter que ser necessariamente calcada num conhecimento do dialeto. Né? Então, as crianças cariocas, por exemplo, vão escrever com muita frequência o convite para sua festa e o pastel com X. Né? Às vezes, a gente leva essas produções de crianças cariocas para outros estados, você está, sei lá, em Minas, em São Paulo, as pessoas não entendem. Por que a criança botou aquele X? É muito importante isso. O professor carioca está entendendo que é assim. Em Minas vão ter produções que vão ser hipóteses que a criança está fazendo em torno, né, de uma realização sonora que é dialetal e que o quadro de fonemas e grafemas não dá conta, né? É pouco ainda, né? Por que a gente escreve tio, né? E fala tio ou fala tio, dependendo da região, né? A criança vai estar entendendo isso na hora que ela estiver passando para esse ortográfico. E quem está olhando para esses erros, olhando para essa escrita e se deliciando e tentando aprofundar, tentando entender, vai compreender que aquilo tem relação direta com seus modos de falar, né? Outra coisa interessante também são os estrangeirismos, que estão muito frequentes, né? São muito frequentes na nossa sociedade e na internet e tal, e as crianças lidam com isso, né, o tempo todo. Então, vão escrever shampoo com SH. Se elas escreverem shampoo com SH, é porque elas estão decalcando. Se elas escreverem shampoo com X, é porque elas estão pensando e já adquiriram o grafema do fonema, já estão sabendo desse grafema do fonema. Então, isso vai mostrar muita coisa. Bem, todas as duas formas são válidas. E todas as duas formas são meios diferentes que elas estão encontrando, dependendo da criança, para chegar lá. E são sempre tentativas. Aí a gente vê como é que a gente vai lidar com isso para a gente ter essa leitura, essa responsividade para a criança e a gente poder caminhar com o processo de alfabetização. Bom, e evidentemente a ortografia também, que eu acho que eu já mencionei. Então, seria basicamente isso assim, que eu teria para tentar apresentar, para a gente poder discutir um pouquinho essa questão que, em princípio, deveria ampliar a nossa visão, mas que sempre é pouco tempo aqui para a gente falar, porque agora a gente teria que falar de cada um desses e tal, ou ficar aqui uma palestra inteira lendo vários textos das crianças para poder elencar tudo o que acontece e tal, mas eu acho que, basicamente, seria isso assim, que eu queria trazer. Espero que tenha dado o recado. Claro que deu recado. E nós vamos fazer um convite para a professora Ludmila para explicar isso detalhadamente em um dos eventos do PNAEC. Mas eu gostei muito da fala, Ludmila, a forma como você desenvolveu. Eu entendi muita coisa hoje. Quer dizer, o que significa esse ecletismo docente? Né? Como é que se costura toda a mistura que se faz em sala de aula? Mas você mostrou muito, eu adorei a ideia de perceber as ondas e de perceber hoje o que é uma perspectiva discursiva. Eu acho que hoje ampliou mais a minha compreensão. Gostei da ideia dos alfabetizandos, né? Junto com o aprendente. Agora, nós vamos deixar com vocês, professores. Nós gostaríamos de ter comentários, perguntas, posicionamentos. O que você gostaria de perguntar para a professora Ludmila ou dizer para a professora Ludmila? Escreva para que possamos passar para vocês. Marina, tem alguma coisa já aí para a gente? Não? Eu gostei bastante. Ludmila, acho que você poderia só ampliar um pouquinho mais essa ideia da consciência fonológica, que eu acho que há uma diferença muito grande da consciência fonológica só para a consciência fonêmica.
né? Eu acho que você poderia passar um pouquinho para quem está ouvindo, para a gente entender, porque hoje tem essa pressão só do fônico, né? E você falou muito bem isso. Poderia ampliar para a gente, enquanto isso os professores possam fazer perguntas? O silêncio também dos professores quer dizer muita coisa, né? Não sei o que quer dizer. Se o silêncio significar que, como eu disse, não dei o recado, eu queria que vocês perguntassem onde que vocês... Enfim, talvez eu tenha sido muito rápida, né? Talvez eu já tenha falado muito rapidamente, né? Mas a ideia é essa. Se a gente focalizar nos fonemas, a gente está tendo só nos fonemas, estritamente nos fonemas, como o método fônico parece prever. Então, você faz uma gradação aí de quais fonemas você tem que ensinar primeiro, quais são os mais difíceis, os mais fáceis, os mais frequentes, né? Você faz essa arrumação focalizada apenas nos fonemas, você está deixando de ver várias coisas, né? O texto infantil não pode traduzir só isso, né? Em princípio, você tem que olhar muito mais coisas do que isso. O método fônico, em princípio, ele vai estar estritamente observando se a criança adquiriu os grafemas que estão relacionados com os fonemas. E ele perde muita coisa, perde a vontade que a criança tem de escrever. Acho que é um pouco mais esse contexto de produção escrita. A interlocução não pode ser essa artificialidade de você só poder escrever o que você já aprendeu a escrever. Em princípio, a criança deveria querer escrever o que ela quiser, né? Os sentidos deveriam estar presentes o tempo todo. Acho que a palavra sentido é uma das palavras, né, que a gente acha que é chave, mágica, né, para a gente poder perceber o discursivo, para que essa perspectiva, para que essa abordagem, para que essa pedagogia seja numa direção discursiva, ou seja, plena, né, um ser humano produtor de linguagem, que já produz linguagem porque ele já está... Não é um bebê que está aprendendo ainda a falar, aprendendo o que ele pode falar e até aprendendo os fonemas oralmente. Não, já tem. A linguagem já é dominada pela criança. A criança já faz muitas coisas com a linguagem. Esse ser produtor de linguagem não pode ser diminuído, restrito, né, para que aprenda essa linguagem de uma maneira artificial. A gente tem que trazer a linguagem para dentro da situação pedagógica, para dentro da situação em que ele vai está se colocando como escrevente da maneira mais plena possível, da maneira mais... Por isso que eu falo, tem que ter o letramento, tem que ter essa visão em que fase ele está, como o construtivismo propõe. A gente observa, fazer diagnósticos constantes para pensar o que ele está fazendo com a linguagem, que não é o que eu ensinei. Eu acho que o construtivismo traz muito isso para a gente, como que o que a criança faz não é o que eu ensinei, ela está usando sozinha, ela sozinha está fazendo aquelas hipóteses, né? São universais, as hipóteses acontecem com todos os seres humanos e tal, mas o que é interessante é que, independente de eu ensinar, ela vai ousar, né? Tem que ter uma interação no sentido de apresentar o objeto de conhecimento que é a escrita no construtivismo, né? Mas quem vai pensar por si mesmo é ela, e o pensamento vai se desencadear. E isso nos surpreende, porque são hipóteses muito inusitadas, né? Bom, então é isso. E a questão o que eu tentei trazer também é como é que a gente pode ler nessa camada, nessas tentativas de transcrição do fonológico para o gráfico, como é que a criança vai fazer muito mais coisas do que apenas retratar os fonemas, né? Então, vai estar retratando fonemas que têm a ver com o seu dialeto, vai estar retratando fonemas que têm a ver com uma modo de pronunciar a frase inteira, não é só a questão da palavra, né? Que o fonema vai só na unidade de cada sílaba, de cada palavra, né? Então, assim, seria isso, o que ultrapassa, né? O que o fonológico ultrapassa o fônico, e também como que o fônico não é suficiente para a gente ter uma alfabetização plena de funcionalidade, plena de sociologia, para a gente pensar essa criança sociologicamente, plena de cultura. Diria até que essas entonações, essas prosódias, não falei muito, são relacionadas também
com uma estética da língua, né? A gente estava aqui na última fala do Pinaique falando de literatura. Então, o modo como a gente vai entonar um texto que é teatral, ou um texto que é poético, né? Uma notícia de jornal, vai ser muito diferente. Tem a ver com uma entrada para modos de ler, tem a ver com uma estética, né? A gente está aprendendo com a língua escrita como existem diversos tipos de texto que não podem ser ter relacionados com a mesma modo fônico de pronunciá-los. Então, as camadas do fonológico são muito mais amplas, né, e variadas e diversificadas do que supõe a vã filosofia do fônico, né? É por aí. Ficou mais claro agora? Ficou bem mais claro. Tem alguma pergunta? Eu tenho. Não, eu tenho. Mas de lá? Não, ainda não veio. Gente. Não, ainda não tem. Acho que as pessoas... Até agora não veio nenhuma pergunta. Acho que da última vez que... Não, mas não, acho que na palestra começará a aparecer. Eu nunca tinha pensado nisso, não. Quer dizer, do construtivismo, você pode pensar no diagnóstico, o que eu não ensinei para a criança e o que ela traz. E o letramento, uma questão de prática social, vai ajudar muito o professor nisso. Né? Então, não é uma questão só do método mesmo. Né? Tem uma questão que amplia a noção de alfabetização. E que parece que a gente pode correr o risco de voltar de novo à restrição do conceito. Né? E Vai voltar. O método fônico ele restringe mesmo. Pois é, isso é uma preocupação. Né? Até agora nós não temos nenhuma pergunta. Tem alguma pergunta aí, gente? Não? Nem comentários? Tem? Então passa os comentários. Então, para a gente... você gostaria de colocar mais alguma coisa? Eu estava tentando entender o que era a semiótica. Quer dizer, são os modos de significar. E que isso é muito importante para a alfabetização. Né? E que ajuda bastante a superar uma ideia restrita de ensinar apenas letrinhas. Né? Acho que a gente, para aprender o que é alfabetização, a gente, como professores, né, que são formados em pedagogia, por exemplo, e que vão lidar com crianças de educação infantil, seria muito importante a gente pensar muito profundamente nos desenhos, né, que a criança faz. Né? A criança tem fases... Eu não conheço isso, eu queria muito estudar isso daí. Né? Ou pensar nessa oralidade da criança, a criança aprender a contar uma história, a criança saber contar uma história, querer contar uma história, ouvir muitas histórias, contar uma história, ou fazer uma poesia, ou fazer um panfleto político, coisas de ordens muito diferentes, né, vão fazê-la manipular essa linguagem de uma maneira que não é apenas lidar com o fonema. Não é possível que você ensinar apenas o grafema que relaciona com o fonema, tudo vai estar resolvido. Entendeu? Não pode se pensar assim, ensinar como se a gente ensinasse os parafusinhos da máquina e tudo vai passar a funcionar. Não, a gente tem que entender para que serve aquela máquina, quem vai usar aquela máquina, por que a gente usa essa máquina, enfim. A linguagem nos habita, né? Então, não é possível a gente ensinar dessa maneira tão fria e técnica, entendeu? Tem um posicionamento de uma professora aqui. A Elaine Lecker Costa, ela diz: já vivenciei o método fônico na minha carreira de professora. Tive bons resultados no processo de alfabetização dos meus alunos. Meus alunos produziam textos e, no final do ano, sempre fazíamos a elaboração de um livro com os alunos, escrito por eles. Mas não acredito que voltaremos a fazer ele na sua raiz. Hoje somos outras pessoas e aprendemos muito com o Pinaique, mas eu acho que ela diz o seguinte, que ela vivenciou o método fônico e teve resultados. Os alunos produziam texto e faziam a elaboração de um livro. É preciso que a gente saiba que texto é esse. Né? Porque, por exemplo, tem métodos aí que nesse momento estão super sendo propagados e propagandeados e tal. E quando a gente vai ver os livrinhos, né? Quando a gente vai ver o que é chamado de texto e o que é chamado de livro, se a gente for comparar com... outras produções, são coisas muito empobrecedoras. Será que a gente pode chamar de texto? Né? A gente tem até o trabalho da Maria Cristina Corais, que mostrou isso para a gente numa palestra aqui, foi do Pinaique, né? Foi do Pinaique.
Então, ela mostrou o tipo de texto. Aquilo ali é incompreensível, é ininteligível. A gente não pode fazer relação com aquilo. Assim, de repente fala de lula, de repente fala de foca. As crianças não sabem nada o que é uma lula, o que é uma foca, e aquilo vira uma coisa assim, parece porque você vai pelo fonema, né? Você tem a riqueza, né? Ou, na verdade, eu acho que considero uma restrição, né? Só pelo som da língua, mas não com um trabalho poético de agarrar as palavras da língua e pensar que eles estão representando tudo que é social, dialetal, cultural, né? Essa questão, não, no sentido mais restrito mesmo. Então, tomar cuidado com o que a gente está chamando de texto. Será que é um texto? Tomar cuidado com o que a gente está chamando de livro. Né? Aqueles livros desse método, por exemplo, não se pode chamar de livro, é até um insulto em relação ao que a gente tem como produção de literatura infantil. Né? Sim, mas os alunos podem produzir livros muito ruins também. O que você está chamando de produzir livros, desde que você saiba o que você está chamando de produzir textos. Não é porque você está chamando de que eles podem estar sendo produtivos, né? Com todos esses outros. E a outra coisa que ela pergunta é... sim, eu acho muito legal que ela fala, que na verdade ela fala que está usando como é que é o nome dela? O método fônico, né? Mas na verdade ela deve estar usando muitas mais camadas, muitas mais coisas, né? Muitas outras coisas. Ela mesma diz no final que hoje ela não é mais a mesma. E se ela for usar o método... Concordo com você em relação à qualidade do texto. É ecletismo. Uhum. Ela fala. Quer dizer, o Ludmila, a pessoa diz que usa o método fônico, mas eu vejo que esse método fônico, ele também, cada professor parece que faz de um jeito. Pode ser, não pode. Não pode ter um ecletismo também dentro desse método fônico, ganhar a característica do professor, ele introduzir outras marcas. E quando a gente olha, ele não é mais o método fônico, ele pode ser outra coisa. Porque uma professora diz, eu uso as variações do fônico. O que eu posso entender como essas variações? Não sei o que ela está dizendo, também não sou uma especialista mas o que eu quero dizer é que você pode fazer o que se espera que a criança aprenda com o método fônico, se você fizer uma abordagem dessa mais completa, mais holística, ou mais integrada do que seja a linguagem, né, e que a linguagem não vai existir se não tiver sujeitos produzindo essa linguagem, você não vai poder chamar de linguagem, portanto, o que a gente está tratando como língua e como linguagem pelo método fônico, seria menos língua do que o que eu estou tentando propor aqui. Né? Necessariamente vai passar pelo conhecimento dos grafemas que estão relacionados com os fonemas. Mas é muito mais do que isso. Tá? Por exemplo, no domingo eu estava com a minha sobrinha, né, com 4 anos de idade, eu fiquei louca com ela, porque ela estava lá, começando a ler. E o pai dizendo, não, ela não está lendo ainda não, ela só lê assim o que ela já conhece. Tal. Eu comecei a falar com ela, está escrito aqui, o que você acha aqui? E ela lendo. Aí ela leu lixo. Onde que ela leu lixo? Eu estava mostrando tudo na rua para ela, tinha lata de lixo, laranja típica, né? E ela sabe que aquilo é um lixo, como cidadã, como pessoa que anda na rua. E aí estava escrito lixo, e ela leu. Mas ela não leu assim, ela leu né? Show, né? Lixo! Ficou toda feliz. Aí daqui a pouco meia hora depois ela viu um X na história que nós estávamos lendo e quis fazer associação com lixo. Aí eu acho que eu falei lixa, né, para ela. Aí ela, lixa? Ela ficou pensando assim. Aí eu falei, eu supus, como professora, né, que ela estava lendo, que ela estava pensando no som do X, que a gente tinha acabado de falar do lixo, tarará. Mas ela falou, o que é lixa? Aí ela, lixa, ela lembrou que ela sabe o que é lixo, mas como estava com o lixo na cabeça, ela não conseguia mostrar que era o feminino de lixo, ela estava pensando mesmo na palavra existente no dicionário. Então, olha só, ela não está pensando no fonema, não é sempre que a gente está pensando no fonema. E pensar sobre lixo e lixa ajuda ela na alfabetização? Ajuda ela a entender o som do X? Sim, porque são palavras existentes que ela está pegando do repertório dela, e ela está sendo uma pessoa inteligente, ela não está lá, assim, isolada, durante meia hora, olhando para um fonema, fazendo boquinhas, fazendo sonzinhos e percebendo como que a gente mobiliza esse som na língua e percebendo como que a gente pode escrever e decorando. Não é uma coisa assim que fica fria, como se fosse uma ginástica sem sentido, né? É alguma coisa mais dançada, é alguma coisa que vai trazer conhecimentos de várias ordens. É isso que eu acho. Tem um enriquecimento aí nesse sentido, porque cada criança vai ter caminhos de pensamento muito diferentes. A Emília Ferreira, ela traz isso para a gente como revolução, porque ela vai dizer, as crianças pensam, e elas pensam
de uma maneira que nós nunca soubemos que elas pensavam. Então, a pesquisa dela vai mostrar quais são essas fórmulas, esses formatos, essas etapas, né? Ela vai trazer isso daí para a gente. Mas o que ela traz também ainda é desprovido desses outros elementos. É só assim um caminho de a criança vai caminhar para o silábico, antes do silábico tem um monte de momentos, né, de quantidade de letras, de letras diferenciadas, tamanho das palavras. Mas, assim, são os conhecimentos das letras que estão ali, né? É mais do que o fonema e grafema. Tem mais. Na Emília Ferreiro, com a teoria da Emília Ferreiro, eu acho que a gente enxerga mais meios do que a criança está fazendo, né, para aprender a ler, do que no método fônico. Mas ainda assim é pouco, né? Ainda assim a gente poderia trazer mais elementos. Por isso que eu falei da questão do letramento e tal, e questões de dialeto, de prosódia, de inserção na cultura, que vão trazer, por exemplo, conhecimento de palavras que estão num determinado contexto de produção cultural, né? Sei lá, palavras que são da literatura de cordel, palavras que são do conto de fadas. A criança vai se movimentar com tudo isso, né? E a ideia da semiose é que, do mesmo jeito que ela está se movimentando com tudo isso, é tudo que ela tem, é tudo que ela está se dispondo a se apropriar, né? E não só o que o professor está dando. É como se a gente deixasse ela livre para ela poder aproveitar e ousar. Mas ela tem que ter um professor que vai olhar para isso como alguma riqueza, e não como alguma coisa que está errada, que está pobre, que não é o que ele queria, né? É o que ela está caminhando, é o que ela está podendo fazer. Então, acho que essa formação de professores alfabetizadores, em princípio, eu acho que tinha que ter uma gama, né, de conhecimentos que ainda está para ser inventada, não sei. A própria Elaine diz assim: sempre trabalhei a literatura infantil ligada ao processo de alfabetização que me era imposto. Hoje não uso o fônico. O que defendo é que, se voltar a ser imposto, não conseguiremos fazer, porque o aprendizado que vivenciamos é muito grande. Tem algo que parece assim, que há uma preocupação com uma técnica para as letras, né? E isso é uma preocupação também do professor, como se os métodos garantissem isso. E a gente sabe que tem uma restrição, você acabou de falar, né? Para esses professores que realmente se preocupam, né, em fazer... como é que eu vou ensinar a letra para a criança, né? Como é que a gente pode, de certa forma, dialogar isso com o professor? A letra, a gente tem que apresentar, as letras podem estar expostas, né? A gente pode ter o alfabetário, e a gente está sempre chamando a atenção, e a gente vai trabalhar com as letras móveis, enfim, a gente vai apresentar esse objeto também, né? E fazer atividades em que, desde que essas atividades decorram de momentos contextualizados, decorram de um momento de uma história, de um momento de... Vamos escrever alguma coisa que aconteceu hoje na escola, e que foi muito importante. Então, o que a gente vai escrever? Não sei, os ingredientes de um bolo, e aí eles podem escrever livremente o que eles quiserem, escolhendo o que eles vão escrever e tal. As letras têm que ser apresentadas, sim, mas desde que tudo em volta esteja contextualizado, dentro desse querer dizer, dentro desse saber dizer, dentro dessa possibilidade de estarem mostrando o que querem, o que sabem e como querem escrever, né? Está sendo respeitado e positivado, né? Valorizado. Então vamos encerrar. Não tem problema. Professor, nós fizemos professor e professores, né? Hoje nós tivemos mais uma webconferência que eu considerei maravilhosa. Nossa, aprendi muito. Fiquei pensando também em muitas coisas. E a gente vai fazer um convite para a professora Ludmila para um evento, para que ela possa apresentar mais e nós possamos dialogar diretamente com a professora Ludmila. Eu acho que o silêncio de hoje diz muita coisa, né? O que significa essa semiose na alfabetização? Quais são os modos de significar na alfabetização? Nós agradecemos a presença de vocês assistirem, e nós vamos ampliar esse conceito para que possa ser mais debatido e a gente possa ter alguns caminhos na alfabetização. O silêncio pode ser também final de semestre, está todo mundo terminando tudo e cansado. Não, eu acho que o silêncio quer dizer muita coisa. Queremos superar, né, as práticas que não levaram a muitos leitores e queremos ampliar o conceito de alfabetização.
Agradecemos a vocês, uma boa noite e esperamos vocês na próxima webconferência, tá bom? Até lá!